E realmente há muita confusão nisso. Alguns profissionais, inclusive da área da mente, da área da saúde, atribuem a mente como se ela fosse o cérebro como se fosse a mente, fazem a maior confusão. Então eu expliquei isso nesse vídeo. E é muito importante que você abra uma aba aí no seu computador, se você está vendo pelo YouTube, clicando aqui no card e já deixa esse vídeo aberto, porque o que eu estou gravando aqui é a sequência desse outro. Bacana? Também nesse vídeo anterior, eu comecei um tema sobre o que é a consciência e deixei para vocês escreverem ali nos comentários se vocês queriam que eu falasse sobre esse tema. E é verdade que eu tive ali dezenas de pedidos. Lucas, grave um vídeo sobre consciência. Então estou aqui para trazer esse tema que é discutido há muitos séculos e milênios por várias áreas do conhecimento. Filósofos, sociólogos, psicólogos, físicos, matemáticos, ou seja, metafísicos. É um assunto que é muito subjetivo a percepção, porque definir consciência, ou seja, uma coisa que você não pega, que não é material, para os materialistas de plantão é algo muito difícil de entender, não é? Poxa, se não conseguem entender nem que existe uma mente, acreditam que o cérebro é a mente, tampouco entender o que é a consciência. Nesse vídeo, com muita humildade, eu vou trazer algumas linhas de raciocínio, não com o objetivo de impor conteúdo. Claro, vou expor o que eu penso, a minha crença, o que eu acredito, mas vou trazer aqui um pouco sobre algumas definições sobre consciência. Eu tenho certeza que esse tema vai expandir a sua consciência. Então, vamos nessa. Primeiramente, a gente recorre ao dicionário. O que o dicionário diz sobre consciência? O dicionário diz que é capacidade de natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior, um objeto, uma qualidade, uma situação, como, por exemplo, modificações no seu próprio eu. Ou seja, aqui no dicionário está dizendo que é sobre a questão de reconhecer, considerar. Então, veja bem, quando uma pessoa diz, eu estou consciente do que eu estou fazendo, o que ela quer dizer? Que ela tem ciência do efeito, da causa e do efeito do que ela está fazendo. Quando a gente diz, por exemplo, fulano está inconsciente, quer dizer que ele não tem a noção de que ele está vivo ou que ele raciocina, ele está inconsciente. Ou quando alguém diz, eu fiquei com um peso na consciência, quer dizer que algo dentro dele apontou que ele estava errado e ele notou isso, se arrependeu por isso, por exemplo. Mas e aí, será que, por exemplo, os animais têm consciência também? Se consciência é perceber, um cachorro tem consciência? O que você acha? Não é? Agora, um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. Por que um cachorro corre atrás do próprio rabo? Já viu uma cena dessas aí? Porque ele não tem consciência que o rabo faz parte do corpo dele. Provavelmente, não é mesmo? Mas também não podemos dizer que ele não tem consciência, certo? Vai depender muito do que você considera consciência. Um outro tema também muito debatido é quando se diz expansão da consciência. Ah, o fulano expandiu a consciência. O que você entende por isso? Bom, eu entendo o seguinte, que eu expando a minha consciência quando eu percebo detalhes que eu não havia percebido antes. Então, toda vez que eu tomo consciência da minha não consciência em outro momento, eu expando a minha consciência. Por exemplo, provavelmente você já visitou algum lugar que frequentava na infância e quando chegou nesse lugar, ele parecia muito menor do que realmente era. Já passou por isso? Você era pequeno, ia nesse lugar, ele era grande, gigante, de repente você foi lá depois de 15, 20 anos e falou, caramba, o espaço diminuiu. Você mudou a sua percepção. Quando você faz um treinamento, por exemplo, meus alunos fazem meu curso de hipnose ou de programação neurolinguística, o que eles relatam? Que eles passam a perceber coisas na realidade deles que eles não percebiam antes. Mas elas sempre estiveram ali. Ele só não tinha notado, ele não tinha tomado consciência daquilo. Por isso que o conhecimento, ele amplifica as nossas percepções de coisas que estão aí. Na verdade, já está tudo aí. O Albert Einstein diz que uma mente que se expande jamais volta a um estado original. Ou seja, uma vez que expandiu, muito difícil voltar
ao que era, né? Então, se expandiu, amplificou, e é daí para frente. Mas alguns outros teóricos, principalmente físicos atuais, estudiosos da física quântica, como Nassim Haramein, como Amit Goswami, vão dizer que, na verdade, a impressão de separação entre a xícara e eu é apenas uma ilusão criada pela minha mente. Que esse conceito de separação das coisas é ilusório, porque eles descobriram, através de experimentos subatômicos, que existe uma malha, existe uma conexão que interliga todas as coisas. Eles descobriram o bóson de Higgs, através do cientista Peter Higgs, que descobriu que o átomo é divisível e que a partir do átomo, quando você aproxima muito aquilo, você chega num bóson de Higgs, algo que está em todos os lugares, e que se você aproxima mais ainda, você chega num vácuo quântico, que é a energia primordial que permeia todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente. Alguns vão chamar de Deus, outros de universo, outros de todo. Não importa a sua crença, mas a física já descobriu isso. Inclusive, eu gravei um vídeo também recentemente falando sobre o porquê estamos todos conectados, que está aqui no link, no card que eu deixo aqui em cima. Ou seja, a física quântica nos mostra que, na verdade, no nível mais subatômico da realidade, não há separação. Só existe uma onda e que a gente tem a percepção ilusória, por estarmos numa matrix, vamos dizer assim, de que eu sou eu, você é você, a xícara é a xícara. O livro Kybalion, onde traz as 7 leis herméticas, a sua primeira lei diz que o todo é mental, né? O universo é mental, tudo acontece dentro da mente do todo, ou seja, a mente de Deus. Então tudo teria consciência. Engraçado que o Kybalion precede o próprio surgimento da física quântica, que surgiu em meados do século passado, ok? Ou seja, na verdade não é que surgiu, foi decodificada, sempre existiu. Mas o Kybalion foi um grande influenciador, porque o Kybalion já trouxe conhecimentos herméticos que explicam como funciona o universo em 7 leis. Fica de recomendação para você pesquisar esse livro e as 7 leis herméticas. E depois de anos, ou seja, mais de um século de física quântica, começam a chegar nas mesmas conclusões que o livro trouxe, que tudo é vibração, tudo é energia, que na verdade estamos todos conectados, que o universo é mental, que tudo tem polaridades, enfim, tem todas as leis herméticas ali descritas. E um outro físico muito interessante e conceituado, David Bohm, dedicou a vida dele a estudar sobre a consciência. E ele, em discussões que foram gravadas ali nos anos 70, tem muitos vídeos no YouTube aqui sobre ele, com o Krishnamurti, um grande guru, eles estudaram, pesquisaram, debateram sobre o que é a consciência, e basicamente chegaram na conclusão que o observador é o observado. Então, quando diz na física que o observador cria a própria realidade, ele colapsa a função de onda, na verdade é porque aquilo que ele colapsa, aquilo que ele cria, é ele mesmo, na experiência mais sutil, mais subatômica que existe. Então, olha só, vamos fazer um raciocínio aqui. Você já parou para pensar que tem algo que pensa na sua cabeça, mas ao mesmo tempo tem outro algo que percebe este pensar? Vou repetir. Você tem noção que algo na sua cabeça pensa, certo? E você ao mesmo tempo tem consciência desse pensar. Exemplo, essa música não me sai da cabeça. Como assim essa música não sai da minha cabeça? Quer dizer que o meu pensamento ele está aleatório e está tocando uma música na minha cabeça. Então, uma outra parte dentro de mim percebe este pensar. Isso é a consciência. É como se fosse uma metacognição. É algo que está acima da mente. Então, a consciência não é a mente. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o cérebro é como se fosse o hardware, a mente como se fosse o software e a consciência como se fosse o programador? Pois é. Isso é a consciência. E como professor de hipnose, ou seja, eu estudo os estados alterados de consciência. Quando um paciente meu sai da consciência de vigília e entra em ondas de transe hipnótico, ele vai para ondas alfa, teta, delta, tudo isso mensurado com equipamentos de eletroencefalograma, por exemplo, ele tem níveis de consciência diferentes. É diferente estar
em beta, vigília, estar em alfa, transe leve, estar em teta, transe profundo, ou estar em gama, que é acima disso tudo, em euforia. A sua percepção sobre a realidade, sobre os seus pensamentos, sobre as coisas, mudam. Ou seja, existem vários estados de consciência e de percepção dentro de nós. A meditação, algumas linhas de meditação, sugerem basicamente você prestar atenção num pensamento, deixar fluir um pensamento sem criticar, sem julgar. Imagina, você para meditar, só que a sua mente ela não desliga, não tem essa de esvazia a mente 100%. Eles podem reduzir de tamanho, mas passa um aqui, um acolá, e o simples fato de eu não me identificar com esses pensamentos, não julgar esses pensamentos, mas simplesmente observar, quem está observando? É a consciência que está observando esses pensamentos. Então, na verdade, você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos, eles estão abaixo dessa consciência. Eles funcionam quase que automaticamente, aleatoriamente. Por isso que é tão desafiador controlar os pensamentos. Como assim? Controlar o pensamento. Você consegue controlar os seus milhares de pensamentos? Eles são aleatórios, não é mesmo? Se eu falar para você assim, não pense agora no Pelé fazendo um gol. Você pensou no Pelé, porque é automático. Você consegue controlar o seu estado interno. Consequentemente, os seus pensamentos tendem a estar alinhados com aquilo que você sente. Se você sente gratidão, você não vai ter pensamentos de ódio. Se você sente ira, você não vai ter pensamentos de amor. Sempre o termômetro é o sentimento e o subproduto o pensamento. Então, independentemente do que você pensa sobre o que é consciência, faz sentido para você que está me ouvindo que existe algo dentro de você que você pode chamar de eu interior, que percebe as coisas e que essa percepção ela pode ser amplificada. E isso você pode chamar de alma, de espírito, de consciência. Faz sentido para você que existe algo dentro de você que não é isso daqui, que não é esse corpo, que não é o seu rim, que não é o seu pulmão, que não é o seu dedão do pé. É algo dentro de você, mas que está acima da sua própria mente? Se faz sentido para você, comente aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião. E o grande problema disso tudo não é o que você pensa sobre o que é consciência. Se é uma pessoa mais materialista, ela vai dizer que a consciência não existe, ela vai dizer que a consciência, na verdade, são só conexões neurais, que nós somos só química e que não tem nada além disso. Se é uma pessoa mais espiritualista, vai entender e acreditar que a nossa consciência está ligada à consciência do todo, que na verdade é uma coisa só. Ou até mesmo se é um físico não newtoniano, um físico quântico, ele vai ter essa compreensão também. Cada pessoa vai ter uma compreensão. E o problema não é esse, porque entender o que é consciência é subjetivo. Tem muitos vídeos no YouTube de pessoas falando o que é consciência, colocando assim, consciência é isso. É desafiador você colocar como uma coisa acabada. É isso. O meu objetivo nesse vídeo não é falar o que é, mas falar o que não é e o que pode ser. É diferente. Ou seja, o problema não é a sua crença sobre o que é consciência. O problema é que os cientistas, muitas vezes, buscam procurar a consciência nisso daqui, ó. Ele busca encontrar a consciência no seu cérebro. Ele não encontrou nem a mente ainda. Muitos neurocientistas discutem ainda se existe a mente. Alguns acreditam só no cérebro, outros acreditam na mente. Que a mente é uma programação que está dentro do cérebro. Então, na verdade, a ciência está engatinhando sobre os estudos sobre a consciência. Mas a metafísica, a espiritualidade, os yogis, os meditadores, os grandes avatares desse mundo já estudam a consciência há milhares de anos. Um outro equívoco também sobre consciência é a pessoa acreditar que a consciência é o que ela faz e não o que ela é. Então, quando você pergunta para alguém, oi, tudo bem? Se apresente, a pessoa fala, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto. Não, você está. Na verdade, você não é, você está. E talvez essa seja uma das questões mais desafiadoras de se responder. Quem você é? Se você descobrir quem você é, que vai além do que você faz, bingo, você terá descoberto o que é a consciência. Então é isso, pessoal. Para mim, consciência não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou.
e aquilo que eu sou está conectado a tudo que é imutável, eterno, impecável, perfeito, aquilo que percebe todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, ok? E nós estamos vivendo, por algum motivo, a experiência da separação e acreditamos que estamos individualizados em consciências diferentes.